Olá, hoje o nosso papo é sobre uma das batalhas mais complexas da medicina veterinária, a luta contra o câncer. A gente vai mergulhar na ciência por trás da quimioterapia para entender como funciona, do diagnóstico até as estratégias de defesa para os nossos animais. Pois é, essa é a grande pergunta, né? Como o câncer surge nos animais e, mais importante, como a gente pode lutar contra ele? Para responder isso, a gente precisa primeiro entender quem é o inimigo, depois conhecer as nossas armas e, por fim, olhar para o futuro dessa batalha. Vamos começar? Ok, então vamos lá. Para a gente poder lutar contra um inimigo, a primeira coisa é conhecer ele bem, certo? E na oncologia, isso começa com o vocabulário, com os termos certos. Vamos definir alguns conceitos básicos. A gente ouve muito a palavra tumor, mas o termo técnico, o nome científico por trás disso é neoplasia. Pensa assim, ó, a neoplasia é o processo em si, aquele crescimento de células que saiu do controle. Já o tumor é o resultado, é a massa que se forma por causa desse processo. Fechou? Agora, um ponto super importante, nem todo tumor é câncer. E essa tabela aqui mostra direitinho a diferença. De um lado, os tumores benignos. Eles são mais comportados. Eles crescem sim, mas ficam ali no lugar deles, sem invadir outros tecidos. Já do outro lado, os malignos. Bom, esses são o que a gente chama de câncer. São agressivos, invadem tudo ao redor e o que é mais perigoso, eles podem se espalhar pelo corpo. É o que chamamos de metástase. E é exatamente isso que faz o tratamento ser um desafio tão grande. Mas como é que uma célula, que era para ser saudável, vira essa ameaça toda? Para entender isso, a gente precisa dar um mergulho, olhar bem de pertinho, no nível do microscópio, para entender a origem do problema. Vamos ver como essa transformação acontece. Olha só esse diagrama, ele conta a história toda. Tudo começa com uma célula normal quietinha no lugar dela. Aí, por causa de algum fator, um produto químico, um vírus, até radiação, o DNA dela sofre um dano. Isso transforma a célula e ela começa a se multiplicar sem parar, sem controle nenhum. Com o tempo, essas células podem invadir os tecidos vizinhos e se espalhar para outras partes do corpo, formando o que a gente conhece como metástases. Então, para resumir essa cena do crime que acontece dentro da célula, a gente pode dividir em 3 passos bem claros. Primeiro, a transformação, que é aquele dano inicial no DNA. Depois, vem a proliferação, ou seja, a multiplicação descontrolada. E, por fim, a metástase, que é quando o câncer se espalha e se torna uma doença sistêmica. Beleza, então a gente já identificou o inimigo, já entendeu como ele age, agora chegou a hora de conhecer o nosso arsenal de combate e a principal arma é a quimioterapia. Vamos dar uma olhada nas diferentes estratégias que esses remédios usam para atacar as células do câncer. Mas antes de a gente entrar nos tipos de medicamentos, tem uma pergunta que é fundamental. A quimioterapia é muito potente, mas também é tóxica, né? Então, como é que os veterinários conseguem acertar na dose? Uma dose que seja forte o bastante para matar o câncer, mas que ao mesmo tempo seja segura para o animal? Então, a resposta está na matemática, mas não é só sobre o peso do animal, não. O cálculo da dose é feito com base na área de superfície corporal, medida em metros quadrados. Ué, mas por quê? Simples. A superfície corporal tem uma relação muito mais direta com o metabolismo do bicho, ou seja, a velocidade com que o corpo processa o medicamento, do que o peso sozinho. Isso dá uma precisão muito maior para achar aquele equilíbrio perfeito entre ser eficaz e ser seguro. A primeira tática usa os chamados agentes alquilantes. Pensa neles como se fossem uma equipe de demolição molecular. A missão deles é ir lá e danificar diretamente o DNA da célula cancerosa, quebrar a estrutura dele. E aí, com o manual de instruções todo bagunçado, a célula simplesmente não consegue mais se copiar. E aí, ela morre. Aqui a gente tem 2 exemplos bem comuns. A ciclofosfamida, que é super usada, mas que precisa de um cuidado extra, porque pode causar uma inflamação bem chata na bexiga. E tem também a lomostina, que é ótima contra vários tipos de tumor, mas que pode bagunçar as células de defesa do sangue. Por isso, o animal precisa ser monitorado de perto. A nossa segunda tática é pura sabotagem. Os antimetabólitos são tipo uns impostores moleculares. Eles se parecem muito com os tijolinhos que a célula precisa para construir um novo DNA. A célula de câncer, que está sempre desesperada para se multiplicar, acaba pegando esses tijolinhos falsos. Só que, ao fazer isso, ela sabota a própria linha de produção de DNA e paralisa o crescimento do tumor. É uma bela de uma enganação. Como exemplos aqui, temos o metotrexato, que é um clássico, e a 5-fluoruracila. Essa aqui tem um efeito colateral bem específico. Olha só, ela pode causar problemas de coordenação motora. Isso mostra como cada medicamento tem um jeito único de agir e, claro, seus próprios riscos. A terceira tática é a da paralisação.
Toda célula tem um tipo de esqueleto interno, chamado de microtúbulos, que é fundamental para ela conseguir se dividir em duas. O que esses medicamentos fazem? Eles atacam justamente esse esqueleto, basicamente congelando a célula no meio do processo de divisão. E se a célula não consegue se dividir, o tumor não consegue crescer. Aqui temos a vincristina, que pode causar um efeito colateral chamado neuropatia, que é um dano nos nervos. E tem também a doxorubicina. Essa é uma droga super potente, mas que vem com um risco sério para o coração. Por isso, quem faz tratamento com ela precisa de um acompanhamento cardíaco muito rigoroso. A quimio tradicional é muito poderosa, mas a ciência, felizmente, não para nunca. A luta contra o câncer está sempre evoluindo. Então vamos dar uma olhada agora em algumas das estratégias mais modernas e no que o futuro promete pra gente. O futuro do tratamento, sem dúvida, é a precisão. A imunoterapia, por exemplo, ensina o próprio sistema de defesa do corpo a encontrar e destruir o câncer. Já a terapia-alvo é como se fosse uma chave feita sob medida para uma fechadura específica. Ela ataca só as células doentes. E a quimioterapia metronômica tem uma abordagem bem diferente. Em vez de um ataque massivo, ela usa doses baixinhas e constantes para cortar o suprimento de sangue do tumor, basicamente matando ele de fome. Olha, tratar o câncer é fundamental. Mas a visão de longo prazo precisa ir além. O cenário ideal não é só curar, mas, quando for possível, impedir que a doença sequer comece. Então, vamos falar um pouquinho sobre prevenção. A prevenção atua em várias frentes. Primeiro, é claro, diminuir a exposição a coisas que a gente sabe que podem causar câncer, como fumaça ou alguns pesticidas. Segundo, o monitoramento genético. A gente sabe que algumas raças, como o Boxer e Golden Retriever, infelizmente têm uma tendência maior a certos tipos de câncer. E por fim, a pesquisa em quimioprevenção, que é o uso de substâncias para tentar impedir que o processo do câncer sequer comece. E para a gente fechar, essa frase resume bem a nossa conversa de hoje. A batalha contra o câncer nos nossos bichos é complexa, não há dúvida. Mas a cada dia que passa, a ciência avança e surgem novas ferramentas, novas estratégias que enchem a gente de esperança. Muito obrigado pela companhia.